Tu há bocado falaste disso da NBA, isto... O chamado agente zero. O agente zero. Não, desculpa. O agente livre, free agent. Free agent. Claro que isso é sempre uma mais-valia para o jogador e para quem vai comprar. Porque só vai pagar ao jogador, portanto não vai pagar, vai dar alguns milhões, mas não vai dar aqueles milhões da cláusula de rescisão. Portanto, o jogador fica mais barato, obviamente. E no fundo acaba por poder dar muito mais ao jogador, não é? Sim. A questão é essa. Mas eu penso que no contexto atual do Futebol Clube do Porto, tendo um contexto económico difícil, como é óbvio, aliás, como os clubes portugueses, todos têm, mesmo assim consegue tirar o rendimento desportivo, portanto, a nível desportivo, fica até ao fim com o jogador. Economicamente também é um jogador que dá para o Futebol do Porto ir vivendo neste tempo, portanto, é algo que é aceitável. Eu, aliás, até tinha feito um gráficozito disto. A parte do rendimento do jogador é assegurada. Otávio e Marega têm tido bons rendimentos. A nível, por exemplo, o Estatuto Internacional dos Jogadores, fala-se que Marega poderá ir para uma liga inglesa. A mim custa-me um bocado a acreditar nisso. Otávio, se calhar uma liga espanhola, uma liga francesa, possivelmente o estatuto, porque internacionalmente, como os jogadores internacionais, tanto o Marega como o Otávio, quer dizer, embora o Marega jogue pela seleção, mas não é exatamente um grande estatuto que tenha. A parte da idade dos jogadores também acho que é importante isto, e a duração do contrato, quer dizer... Já está aí o gráfico, né? Sim. No ar, o gráfico que trouxeste. Normalmente os clubes e os jogadores andam sempre à volta disto. O clube, que é o nível desportivo e o nível económico, o contexto da inflação do próprio jogador. O jogador tem rendimento, vai inflacionar o seu preço, como é óbvio. Não tem rendimento, vai cair. E depois a parte do jogador, o que é que o jogador tem que ter para poder ser transferido, para ser uma mais-valia, sempre. A idade, é o estatuto, é o desempenho ao longo da sua carreira, portanto, não é só ter jogado no Futebol Clube do Porto, é ter jogado em outros clubes e ter tido bons desempenhos, é ter tido um bom rendimento. E penso que, no jogar destes três fatores, o Futebol Clube do Porto, se calhar, é aquele que está mais esclarecido, porque é capaz, perante a sua realidade, está mais esclarecido perante a sua realidade, o seu contexto, não é? De poder usufruir do desempenho desportivo do atleta, de não despender assim tanto dinheiro como se fosse buscar um atleta fora, de novo, e poder atingir os seus objetivos, que é ser campeão nacional e é fazer uma boa prova internacional, neste caso a Liga dos Campeões, e pode ser depois tentar ganhar as outras provas menores, que é a Taça de Portugal e a Taça da Liga, como é óbvio. Pronto. E penso que o Futebol do Porto, se calhar, é o clube que consegue gerir isto melhor, e às vezes as pessoas não compreendem muito bem. Vai ser um jogador a custo zero, isto e aquilo. Sim, mas o jogador também esteve aqui 2, 3 anos, e se calhar o ordenado dele não foi, ou o contrato que não foi renovado, porque isso iria fazer com que o ordenado dele subisse e o Futebol do Porto não podia, por causa do fair play. Portanto, é neste sentido que temos sempre que jogar, e que as pessoas têm que estar a ver uma transferência de um jogador. Como vemos, ainda há mais itens, mas como vemos, só aqui já teremos logo 8 itens para a transferência de um jogador, que pesam sempre, divididos em 3 grandes blocos: o jogador, o clube e o contexto, e depois cada um com as suas responsabilidades, e estes fatores, para estarem todos ligados, não é fácil para se transferir um jogador. E quando se vai buscar um jogador, é exatamente isto que se tenta fazer. E, portanto, penso que, na minha perspectiva, penso que o Otávio se calhar merecia um pouco do esforço, mas também reconheço que aquilo que o Otávio quer neste momento possivelmente será ir ganhar dinheiro, pronto. Conforme foi Brahim, conforme vão outros jogadores, vão ganhar dinheiro. Estará a pedir, talvez, algo incomportável neste momento para a realidade do Futebol do Porto, também para o contexto pandémico que atravessamos, mas a questão do agente zero, do agente livre, do free agent, que eu falo, que já se faz na NBA há muitos anos, e para se perceber em termos práticos,
Ou seja, se um jogador fosse transferido por 30 milhões de euros, não é? Em vez disso acontecer, quer dizer, o jogador, por exemplo, era transferido por 30 milhões de euros, não é? De um clube para outro. E faria um contrato de, imaginemos, 4 milhões de euros à época, certo? Certo. Se não existir transferência, ou seja, já não há esse pagamento entre clubes de 30 milhões de euros, o jogador, por exemplo, em vez de fazer 4 milhões de euros por época, pode fazer um contrato de 8 ou de 10, não é? Porque, no fundo, acaba por ficar muito mais barato do que seria se houvesse essa transferência envolvida. Portanto, eu creio que o problema pode estar aqui, e isto pode... Esta realidade e esta noção do que se faz na NBA pode estar a ser um bocadinho também replicada para os clubes de futebol, que talvez não existisse tanto esta noção, esta consciência, e isto é uma dificuldade para os clubes. Isto é uma coisa que eu lanço para cima da mesa para se discutir, porque tem-se falado muito destas questões das renovações, e eu acho que é uma coisa, e também dentro do próprio Futebol Clube do Porto, e eu acho que é uma coisa que transcende o próprio Futebol Clube do Porto e tem a ver com outros mecanismos negociais, não é? Sim, e bem visto, e isso possivelmente vai acontecer um pouco também, e acontece um pouco no futebol. Eu gostava de frisar bem isto. Um jogador que sai a custo zero, ele não sai a custo zero. Obviamente. Ou seja, o jogador conforme de 30 milhões vai ganhar 4 milhões de salário. Esse é o ordenado dele, 4 milhões. O clube não vai pagar os 30 milhões ao clube adversário, ao clube de origem de onde ele veio. Mas vai-lhe dar, por exemplo, 10 milhões ou 7 milhões de assinatura. Pois, é isso. Não é? Ou seja, o clube consegue comprar o jogador e mantê-lo dentro dos seus ordenados, mas depois vai dar por fora, em vez de dar os 30 milhões ao clube, vai dar 7 milhões ou 10 milhões ao jogador, com um prémio de assinatura, e o jogador fica com aquele dinheiro, sendo que dá sempre a percentagem ao empresário, obviamente, portanto, correspondente, 10%, ou o que tiver estipulado, não sei exatamente quanto é, mas penso que será 10%, à volta disso. Portanto, acaba sempre por ficar mais barato o jogador. E penso que, neste caso, vendo a face da moeda, o Futebol Clube do Porto tira o seu rendimento desportivo, não vai ganhar dinheiro com o jogador, mas, neste momento, o Futebol Clube do Porto pretende atingir o rendimento desportivo, porque o rendimento desportivo é que ele vai levar a atingir, não a venda dos 30 milhões deste jogador, mas a atingir logo 60 milhões da Liga dos Campeões.